Pois é, o Sam Altman, que é o CEO da OpenAI, e para quem chegou agora no Sociedade Digital, a OpenAI é a empresa mais relevante desse momento de inteligência artificial, de produção de soluções de inteligência artificial. É a dona do chat GPT e da DALL-E, que são, respectivamente, soluções de inteligência artificial que podem gerar textos e imagens a partir de pequenas descrições, a partir de um diálogo, inclusive, que o usuário consegue estabelecer com essas soluções. Hoje, as ferramentas da OpenAI foram proibidas na Itália. O argumento é que elas não estão perfeitamente adequadas à GDPR, que é a Lei Geral de Proteção de Dados que a Europa segue. Então, parece que ela tem efeito imediato, mas eles se comprometeram a colocar tudo no ar novamente, assim que pequenos ajustes fossem feitos, como, por exemplo, obrigar o usuário a declarar a própria idade antes de começar a usar, enfim, deixar claro quais são as políticas de uso dessas informações e desses dados que são coletados no país. Então, já volta, mas essa visão do fale mal, mas fale de mim, ela parece bastante pertinente, Álvaro, e o que o Sam Altman falou, Sam Altman falou há pouco tempo, é que as soluções que eles estão gerando precisam, sim, de avaliações realizadas por elementos independentes, o que, evidentemente, faz com que a atenção seja atraída para as ferramentas da própria empresa. A OpenAI já havia recebido mais de $1 bilhão de investimento da Microsoft há alguns meses e agora recebeu mais 5 ou 6, salvo engano, e a Microsoft fez uma aquisição de um pedaço maior da empresa para integrar as soluções ao Office, ao Bing, ao seu correio eletrônico e criar o Copilot, que é, como o próprio nome diz, um copiloto na produção de conteúdo. Álvaro, eu fiquei aqui pensando e fazendo uma comparação desse momento com os anos 90, quando a internet estava ganhando volume, ganhando espaço e também se debatia, evidentemente com menor intensidade, mas se debatia a importância e a influência que essa solução tecnológica teria na nossa vida. E ali foi lançado o manifesto Cluetrain. O manifesto Cluetrain foi assinado por diversos especialistas, por nomes que eram relevantes na academia, só que o manifesto era um conjunto de textos que tinham, de uma maneira geral, uma interpretação favorável à tecnologia, muito embora fizesse ressalvas também sobre a falta de entendimento, mas era muito favorável. Era uma ideia de, olha, está chegando alguma coisa aqui muito legal que pode mudar a nossa vida para melhor. O que aconteceu agora com o Future of Life Institute tem um efeito um pouco diferente, eu tenho uma proposta um pouco diferente, que é a ideia de frear. E aí eu quero discutir com você exatamente esse tema, essa proposição de frear uma tecnologia, impedir que ela avance. Faz sentido isso, na tua opinião? Não faz. Mas antes de eu desenvolver isso, eu queria aproveitar o contexto aqui, eu acho que você foi assim, absolutamente cirúrgico, para trazer o seguinte: olha só, ao contrário dos anos 90, tanto esse instituto conhecido, quanto o do Nick Bostrom lá em Oxford e outros mais, que enfim, então nessa jornada de pensar o futuro, flertam de uma maneira ambígua com essas tecnologias como inteligência artificial e outras mais. Vamos lembrar que o Elon Musk, que é o grande entusiasta da ideia de que a inteligência artificial representa ou traz risco existencial, é o sujeito que está buscando botar carros na rua que andam sozinhos a partir da inteligência artificial. E não é simplesmente que esses carros vão mudar o mercado e botar um monte de gente na rua, esse jeito de trabalhadores acabar com empregos e tudo mais. Não. É que esses carros, até lá, eles podem ter vários acidentes, etc. e tal, e o Elon Musk fala que esse é um mal necessário para se atingir um estado muito superior de qualidade de vida, porque no final das contas as máquinas serão mais seguras e a vida será melhor.
Vamos lembrar que o argumento dele em relação ao progresso das máquinas e ao atingimento da AGI é colocar próteses no cérebro humano que aumentem a competência cognitiva a partir da inteligência artificial. Como se a gente tivesse que entrar numa luta contra o robô. Então, o grande ponto é, os players, os agentes envolvidos nisso tudo, eles estão vivendo um cenário que é diferente do cenário dos anos 90, como você colocou perfeitamente, em que o debate ele é todo baseado nessas perspectivas acadêmicas, científicas. Por quê? Porque era um campo em surgimento. Hoje em dia é como se a gente falasse assim, só tem macaco velho. Então, os centros que falam vamos segurar, são os centros que do outro lado estão promovendo visões de futuro em que a inteligência artificial e outros paradigmas tecnológicos que representam disrupção, como o metaverso de verdade, né? Uma vida de experiências 100% digital, ou seja, que o digital e o físico estejam imiscuídos, faz parte do mundo inquestionável. Então aí a gente tem que pensar, poxa, mas qual que é o sentido disso? É trazer um pouco de atenção para a sua própria causa, para o momento deles dentro dessa disputa? Ou será que de fato, pensar em parar o curso do progresso? E aí eu entro, de fato, na resposta. Eu acho que essa é uma ideia, acima de tudo, ingênua, porque a gente sabe que assim, as forças da transformação produtivas, especialmente dentro de uma lógica capitalista, elas não são exatamente controláveis. Elas podem ser objeto de regulação, mas quando elas efetivamente representam transformação, elevação da capacidade produtiva, que isso, vamos abrir um parênteses aqui, mas lembrar que é o seguinte, se uma máquina automatiza um trabalho, fato é que independentemente dos impactos negativos, perversos quais forem, o PIB no mundo aumenta. Essa parte ninguém questiona, porque no final das contas, esse é o processo da cultura, é um processo de transformação maquínica, de aumento da capacidade motor e cognitiva humana, que gera mais valor a partir dos recursos escassos do mundo, ou em outras palavras, que gera aumento do PIB dentro de um sistema econômico moderno. Então, fechando esse parênteses, a lógica de vamos parar com aquilo que gera crescimento do PIB no mundo é irreal. Ela não funciona assim. Você precisa, no mínimo, combinar com todas as partes, o que pressuporia a existência dessas tais todas as partes sentadas numa mesma grande conferência na ONU, com todos os países do mundo, sob um único paradigma. Isso não existe, não é assim que as relações internacionais são estabelecidas, e muito menos as relações empresariais. O que eu acho bom, aliás, tá? Porque se fosse assim, a gente efetivamente ia parar com todas as linhas disruptivas do progresso, porque tem sempre alguém que está fora e vai achar isso ruim. Então, eu acho, primeiro, que não é real, não é factível. E o segundo ponto, que é mais importante ainda que esse, é o seguinte: no final das contas, se a gente enfrentar o desafio, que é muito real, de distribuição, de equilíbrio, de pensar como impacta a sociedade, mas é ruim mesmo que a gente tenha automação e possa ter uma série de tarefas executadas por sistemas autônomos? Quando surgiram os elevadores com botão, os ascensoristas basicamente desapareceram. Muito ruim para os ascensoristas. Mas será mesmo? Quando você entra hoje em dia... Hoje eu fui num hospital de manhã e tinha um ascensorista no elevador. Eu não me senti tão bem, até por aquela pessoa. Não porque tem alguma coisa de errado, ela está ganhando o salário dela. Mas o sentimento de que a tarefa é uma tarefa que eu poderia eu mesmo realizar, me traz a sensação de que aquela pessoa poderia estar alocando o esforço dela mental, a existência dela produtiva, numa outra coisa. Então aí vem a questão, né? Será mesmo que a substituição daquilo que pode ser substituído, uma vez que permita que as pessoas sejam realocadas em atividades de maior poder agregado, atividades com mais potência decisória, é ruim?